Amém? Quem está feliz, diga amém bem forte. Amém. 10º dia. Meu Deus. Graças a Deus, passaram 10, né? Estamos quase na metade. Está na hora de a gente começar a orar, né? Senhor, viva a sua obra no meio, né? Vamos orar, porque é no meio que começa a vir os desânimos. Em nome de Jesus, gente, vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento. Está na palavra, a gente tem que acreditar, né? A Bíblia fala, viva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Começar é bom, rapidinho a gente começa. Terminar, às vezes o pessoal termina bem, o negócio é o meio, né? Então, estamos caminhando para o meio. Mas vamos continuar pedindo ao Senhor, para continuar vivendo essa obra. Quem está feliz com esses 10 dias, diz amém. Tem sido 10 dias tremendos, né, irmãos? Cada dia a gente tem visto assim, a palavra sendo revelada de forma surpreendente. Cada dia que está se passando, eu fico, meu Deus, que tremendo, né? Até agora eu não vi ninguém reclamar, está cansativo. Não está, porque cada dia o Senhor tem renovado a palavra dele. E vai fazer até os 40 dias, amém? Até os 40 dias. O tema hoje é renovando o altar da palavra. Né? Renovando o altar com as 12 pedras. E hoje é a pedra da palavra. Antes da gente começar a ministrar, pega a sua Bíblia. O Senhor, Ele sempre tem um porquê. Quando Ele dá a direção do que fazer, da campanha que fazer, dos temas que fazer, Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Né? Há um tempo atrás, já contei essa experiência, há um tempo atrás, lá na Assembleia de Deus, quando se dava aula na escola dominical, havia época que a gente pegava as lições e não se interessava pelas lições. A gente ficava pensando assim, poxa vida, essa lição chatinha. Ah, lição sem graça. Nós somos seres humanos, né? A gente fica julgando, né? E a gente pegava aquela lição, poxa vida, esse trimestre não vai ser bom, lição chata, coisa e tal. Mas a gente obedecia, vamos estudar e vamos ministrar. E eu lembro, irmãos, que teve uma época que lá antigamente, na igreja que acompanha essas revistas trimestrais, são 12 mais ou menos, 12 lições e fecha. Depois mais 12 lições e fecha. E nesse trimestre, as 12 lições, aparentemente, parecia que não tinha muito a ver com a igreja. Aí, eu lembro que teve uma lição sobre suicídio. Aí a gente ficava julgando. Suicídio. Aqui ninguém nunca se matou na igreja. Eu ficava falando isso. Aí, cada dia tinha uma lição. Cada domingo tinha uma lição. E algumas lições, irmãos, a gente julgava que não era tão interessante assim. Só que o Senhor foi mostrando que é Ele que dá a direção. Quando Ele der a direção, a gente tem que obedecer. A gente não precisa entender. Não precisamos. A Vânia tem um livro. Não deixa eu perder a linha do raciocínio não, tá, irmãos? Vai voltar aqui na lição. A Vânia tem um livro, e nesse livro ela conta a história de um homem que recebeu uma ordem de Deus de empurrar uma pedra. Quem já leu essa história? Só havia uma que leu, mas essa história é comum e alguém já falou aqui. O homem tinha recebido uma palavra de Deus que ele deveria todo dia levantar e empurrar uma grande pedra. E aquele homem fez aquilo durante um longo tempo. Foram entrando ano e passando ano, e aquele homem se levantava, obedecia a direção de Deus, ia lá, colocava a mão e empurrava a pedra. Só que com o passar do tempo, ele começou a observar que a pedra nunca havia saído do lugar. E ele começou a questionar, que ele empurrava. Deus mandou fazer, ele obedeceu. Deus lhe mandou empurrar, ele está empurrando e nada da pedra sair do lugar. Quando foi um dia aquele homem, ele chateado, ele começou a questionar Deus e falar, Deus, tu mandou todo dia levantar e empurrar a pedra. E eu estou obedecendo fielmente a sua ordem. Mas até hoje essa pedra não saiu do lugar. Eu levanto, empurro e ela não se move. Levanto, empurro, ela não se move. Por que, Deus? Aí Deus pegou e respondeu para ele. Bom, eu mandei você empurrar a pedra. Eu não falei que a pedra ia sair do lugar.
E ele olhou, bom, amém. Aí depois Deus fala para ele, agora dá uma olhada para o teu corpo, para os seus braços. Aí ele pegou e olhou para o corpo dele. E ele estava muito musculoso, muito forte. E ele entendeu, existia um propósito. O propósito de empurrar a pedra não era tirar a pedra do lugar, era fortalecer ele. Era fortalecer. E eu tenho certeza que o Senhor, se Ele deu essa direção, é porque Ele tem algo a fazer. Voltando nas lições, e eu lembro que teve dias que a gente pegava a lição e ministrava sem vontade, porque achava que aquela lição não tinha nada a ver. E eu lembro que quando eu ministrei a lição do suicídio, ministrei um pouquinho assim, poxa vida, suicídio, nada a ver. Logo depois houve um caso de suicídio com um dos parentes da igreja. Aí eu fiquei, meu Deus, o Senhor mandou falar sobre suicídio, ninguém achara que era bobeira, mas falamos aí, um caso de suicídio. O Senhor já estava preparando a igreja, ensinando sobre isso. Quem estava com o ouvido aberto, ouviu o que o Espírito estava falando com a igreja. É assim que funciona. A Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? E logo depois teve outro caso de homossexualismo, não é revista também, e a gente mais uma vez, mas não tem esse caso aqui na igreja. Ministramos sem vontade, porque achamos, esse caso não tem, vamos ministrar por ministrar. Logo depois, irmãos, um jovem procurou, né, César? Eu e César. Aquele jovem estava sendo atormentado por Satanás. Ele tinha sido abusado quando era criança. E Satanás estava todo dia perturbando aquele jovem. Ele estava tão perturbado que ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Se matar. Aí ele já estava tudo pronto para se matar. Aí ele encontrou um outro jovem e levaram lá para casa. Né, César? E lá em casa ele abriu o coração e falou, eu estou tão desesperado que eu quero me matar. Terça-feira eu tentei me matar. Não foi isso, César, que ele falou? Terça-feira eu tentei me matar. E eu fiquei, meu Deus, olha como é que Deus é fiel. E Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Ele deu a direção. Não era para ninguém ter questionado, era para seguir a direção. E depois Ele mostrou porque Ele tinha dado aquela direção. Né? E hoje a direção é renovando o altar com as 12 pedras e a pedra da palavra. Pega a sua palavra. Gostaria que todos vocês pegassem. Bota a sua palavra assim no peito, nós vamos orar. E você vai pedir ao Senhor para renovar esse altar. Né? Lá no livro de Isaías, no livro de Reis, se não me engano, quando Elias clama ao Senhor por fogo, antes do fogo descer, o Fábio pregou isso essa semana. Antes do fogo descer e consumir o altar, ele precisou ir lá e remover as cinzas. Ele precisou lá e arrumar o altar, que o altar estava bagunçado. Porque naquele dia inteiro, pessoas estavam tentando invocar o nome dos deuses falsos. Né? Se machucaram, sangraram, estavam em êxtase, nada do Deus falso responder. Então, Elias teve que organizar o altar. E nós vamos pedir ao Senhor para organizar esse altar na nossa vida, o altar da palavra. De voltar a ler a palavra, de voltar a ter fome de ler a palavra, ter sede de buscar na palavra respostas, de ter prazer em estudar a palavra. Nós estamos vivendo uma época que o diabo está tirando a palavra do meio da igreja. E quando ele não tira a palavra do meio da igreja, ele deturpa a palavra. Algumas, não é todas, em nome de Jesus, não vai ser. Algumas ainda têm, algumas têm e deturpada. Nós estamos vendo isso na internet todo dia.
E outros não têm mais tempo para a palavra, tem tempo para tudo, mas não para a palavra genuína. E outros, como diz lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, existia uma época que os profetas, que o povo, eles compravam os profetas para pregar, para falar só o que eles queriam ouvir. Olha só o que o diabo fazia. Eles falavam para os profetas, olha, não é para nos confrontar com o Santo de Israel. Eles falavam isso literalmente, está na Bíblia. Eles falavam para não é para nos confrontar. Não traga a palavra de confronto, traga a palavra de ilusões, que nos massageie nosso ego, que diga que nós estamos fazendo tudo certo. Era isso que o povo fazia. E comprava os seus profetas. E nós estamos vivendo épocas onde profetas estão sendo comprados e onde as mensagens que dão é só mensagem de vitória, vitória, vitória. Não tem mensagem de arrependimento de pecado, não tem mensagem de conduta de caráter, não tem mensagem de mudança de vida. Porque Satanás está intencionado em arrancar, eliminar a palavra no meio do povo. Porque sem a palavra o povo se corrompe. Sem a palavra a igreja é destruída. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então Satanás, ele deturpa, ele tira a palavra para a igreja ser destruída. E a igreja está para enfrentar, irmãos, grandes problemas. E quem não estiver firme na palavra vai perecer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, o altar da palavra no nosso coração, Deus. Nós queremos, Senhor, ter vontade, Pai, de ler Tua palavra. Nós queremos, Senhor, voltar, Deus, ter desejo, Pai, de nos alimentar todo dia. Nós queremos voltar, Senhor, ter necessidade, Pai, de entender que a Tua palavra é o pão que nos alimenta. É a água que mata a nossa sede. É o escudo que nos protege. Senhor, conserta esse altar em nossas vidas, Pai. Nós queremos amar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a amar essa palavra. Você pode dizer isso, Senhor, me ajude a amar a Sua palavra. Amém, amém. Pode se sentar. Salmos. Antes do texto que a gente vai se apegar, eu gostaria que os irmãos abrissem. Bota aí, por favor, na tela, o Wallace, Salmo 119, versículo 11. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Vamos dizer bem forte, igreja, esse texto de Davi. 1, 2, 3 e já. Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Vamos dizer isso mais uma vez, irmãos? Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. A palavra vai ser breve, que nós vamos louvar no final. Como eu ia dizendo para os irmãos, o diabo não está mais preocupado em esvaziar a igreja. Né? Antigamente a gente achava que o diabo faz tudo para não deixar o povo ir para a igreja. Né? Assim que a gente falava e pensava mesmo. E era assim que agia. Né? Satanás faz de tudo para impedir da pessoa ir para a igreja. Aparece gente promovendo tudo. Dá passagem para o outro lado, igual o Jonas. Na hora de fugir do Senhor, apareceu tudo. Apareceu barco, apareceu dinheiro, apareceu... Para fugir de Deus, estava tudo pronto. Para obedecer a Deus, não dá. Estava fechado o caminho. Só que Satanás não está mais lutando para manter a igreja vazia. Por quê? Porque Satanás está entrando na igreja, está ensinando os ensinos dele. Os ensinos satânicos dentro da igreja. Eu não vou falar nomes de igreja, nem de líderes, nem de pastor, porque a gente não pode, porque é por questão de ética. Mas o pecado tem que ser denunciado. Eu estava esses dias assistindo vídeos, irmãos, igreja lotada,
Mas não é pouca gente, não. É uma igreja lotada, lotada, lotada. Ouvindo ministrações de Satanás por um líder religioso. Líder religioso renomado, conhecido, famoso. E aquelas palavras, eu fiquei assim, meu Deus, o engano está mais claro do que o sol, e o povo não está enxergando, e o povo está seguindo. O sol está aí, todo mundo tem o sol nos esquentando todo dia, a gente não consegue olhar e ver ele, né? Mas está ali claro, assim que estavam os ensinos malignos, claro igual o sol, mas parece que o povo não está vendo, e lotado. E eu estava vendo aquele homem, eu fiquei, Jesus, há poder no teu sangue. A Bíblia fala 2 anticristos, 2 falsos profetas que viriam. Irmão, não viria não, já estão. Já estão. A igreja que não pega essa bússola, isso aqui é bússola. Sem isso aqui nós ficamos sem orientações. Ficamos perdidos. Qualquer um que inventa qualquer novidade, a gente cai. A gente acredita. E está todo, olha, o Senhor vai cobrar de nós, porque nós estamos, como a pastora está dizendo, todo dia, estamos vivendo o tempo de igreja livre, igreja com a palavra. Ninguém está arrancando as Bíblias das nossas mãos. Nós mesmos estamos colocando ela embaixo da cama, embaixo segurando o móvel, empoeirando e não estamos lendo. E o Senhor vai nos cobrar, né? A Bíblia fala que o Senhor falou que para algumas cidades onde Jesus esteve presente e elas não receberam, o rigor seria maior. Na hora da cobrança, teria mais rigor para aquela que Jesus esteve com ela do que para as outras. E olha, irmãos, na hora da cobrança para o Brasil, vai ser sério, o rigor vai ser maior. Porque todo mundo está com a bússola, mas ninguém quer examinar. Todo mundo está com a verdade, mas ninguém quer parar, ninguém quer gastar tempo para olhar a palavra, para ler o que a palavra diz. Virão tempos terríveis de engano, onde falsos profetas vão fazer chover fogo do céu e vão enganar até os escolhidos. A Bíblia fala isso. Até os escolhidos serão enganados. Eles terão poder para abrir céu. Outro dia eu estava falando com as irmãs, irmão, como é que a gente sabe quando é de Deus ou não é? Quando a palavra é de Deus ou não é? Aí os irmãos falaram, eu sei que é de Deus quando eu sinto o arrepio. E eu falei assim, não vai nessa de arrepio não, porque o anticristo ele vai ter um poder de arrepiar teu cabelo todinho. Então quem se baseia em arrepio, irmão, olha, vai ser o primeiro a ser enganado. Você só vai saber o que é certo ou o que é errado lendo a Bíblia, examinando a Bíblia. E nem ler não, porque ler é uma coisa, examinar é outra completamente diferente. Eu pensei em fazer um negocinho, mas não deu tempo. Eu pensei, existe uma forma de avaliar o nosso cérebro, colocando uma palavra para a gente ler, a palavra inicia com a letra. Tipo assim, se eu quero falar sinceridade, eu começo com S e termino com D. A pessoa que olha pode estar escrito qualquer coisa no meio, mas o cérebro dela vai ler sinceridade. Por quê? Porque ela leu. Agora, se parar e examinar, vai ver, não, está escrito outra palavra, mas enganou o nosso cérebro. A Bíblia é assim. A Bíblia não é só para ser lida, não é ser examinada. Examinada. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Olha que coisa tremenda. Deixa eu correr. A Bíblia, aqui em Apocalipse, Deus, ele olha para a Ásia, vê 7 igrejas na Ásia. O Senhor, ele avalia a situação das 7 igrejas da Ásia e ele emite uma carta para cada anjo da igreja. Né? Então ele envia 7 cartas para os anjos da igreja são os pastores. Ele envia 7 cartas para os 7 anjos da igreja, falando da condição que estava a igreja. Antes da gente ler a igreja onde nós vamos se focar, que é a igreja de Filadélfia, deixo eu dar só uma pinceladinha no qual era o contexto que vivia as outras igrejas.
Tinha a igreja de Éfeso, que era uma igreja muito forte, mas havia abandonado o primeiro amor, né? Sabe aquele primeiro amor? Quando a gente está aceso com a vontade de falar de Jesus, aceso, pensando na palavra, tendo vontade de estar no culto, esse primeiro amor não existia na igreja de Éfeso. Aí tinha a segunda igreja, a igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo, esse nome Pérgamo é de pergaminhos, porque eles tinham um acervo de 2.000 livros, e eles tinham, era a leitura impecável do povo, porém de Bíblia nada. E aquele povo, aquela igreja de Pérgamo, estava aceitando os ensinos de Balaão e ensino dos nicolaítas. O que era isso? O ensino de Balaão são os descendentes daquele homem maligno que ensinou o povo a pecar, que foi comprado por um rei para ensinar o povo a pecar, a se prostituir. Então a prostituição estava dentro da igreja. Aparentemente era santidade, mas tinha pecado, adultério, tinha tudo ali dentro e aquilo era tolerado. Também tinha os ensinos dos nicolaítas. O que era o ensino dos nicolaítas? Esse ensino está hoje imperando nas igrejas, que era o comércio dentro da igreja. Tudo era por dinheiro. Tudo. Era comércio do povo, era comércio da palavra. É igual nós estamos vivendo hoje. Uma pessoa para louvar um hino na igreja é 20, 30 mil. E já foi falar dessa frase aqui, que um pastor muito sábio, ele escreveu essa frase: quem cobra por intimidade é prostituta. E esse ensino estava na igreja de Pérgamo, o mesmo ensino que está hoje, o ensino de nicolaítas. A igreja de Tiatira seguia os ensinos os espíritos de Jezabel. Era uma mulher profetisa que tinha se levantado na igreja com muitas novidades. Só que todas as novidades não eram nada com a Bíblia. Era igual esse líder religioso que eu estava vendo pregar. Irmãos, aonde é que uma pessoa sobe na tribuna e fala a favor do aborto, e fala é melhor aborto, a minha mãe abortou e não está no céu com o Senhor, e a igreja toda está em pé, sentada e se alimentando e falando amém, e ninguém se levanta e se retira. Olha como está o engano. Assim essa igreja de Tiatira, essa mulher, essa profetisa, ela trouxe um monte de novidade, só que a novidade era tudo voltada para ídolos, para comida sacrificada, e o povo absorvia aquilo, e ninguém repudiava ela, aceitava aqueles ensinos. Assim era a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes era uma igreja que parecia viva, mas estava morta. Sabe aquela igreja que todo mundo pensa, está bombando, só que Deus olha assim, parece que está bombando, mas está fedendo para mim. Aquele sepulcro caiado, existe ainda, infelizmente, muitas pessoas que têm uma vida por fora regrada, mas vai conhecer profundamente. É falcatrua no trabalho, é compra e não paga, é gato no relógio, é gato na televisão, gatonete, é palavrão, cheio de coisas erradas. A impressão que dá olhando por fora é vivo. Só que Deus sabe que por dentro está morto. Assim estava a situação da igreja de Sardes. A igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente rica. Era tão rica, ela não ajudava ninguém. Ela era suprida em tudo, que o próprio anjo da igreja, o pastor, falou assim: rico estou abastado, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Tudo que eu posso fazer, eu faço, porque eu tenho dinheiro de sobra. Eles eram tão confiantes no dinheiro que estavam esquecendo de Deus. Aí Deus pega e fala para eles: pobres e miseráveis vocês são, pobre, cego e nu. Porque aquela igreja estava vivendo uma soberba. E a igreja de Filadélfia, vamos ler um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia? Vamos entender como é que estava vivendo a igreja de Filadélfia. Você pode dizer isso: eu quero ser a igreja de Filadélfia. Vamos dar uma lida na igreja de Filadélfia. Pode botar aqui na tela? Apocalipse 3.
A partir do versículo 7. Vamos ler junto, tá, igreja? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Continuando. Conheço as suas... O que ele conhecia? Conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste o quê? O que essa igreja estava guardando, irmãos? A palavra. Das 7 igrejas, é a única que o Senhor fala isso. Vocês são fracos, pouca força, mas estão guardando a minha palavra. Você pode dizer: Senhor, me ajuda a guardar a tua palavra. E não negastes o meu nome. Continuando. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Irmãos, o Senhor ama a igreja que dá prioridade à palavra. A igreja que ama a palavra, que vive a palavra. Continuando. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Continuando. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Continuando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis assentar. Olha a condição que estava essa igreja. O Senhor Jesus, Ele odeia a hipocrisia. Odeia. E o Senhor Jesus, Ele não nos trata como um pai. Eu já falei isso. Ele não é aquele pai bobo que a gente faz um monte de coisa errada e ele passa a mão na nossa cabeça, é igual Eli passou a mão na cabeça dos filhos e achava: eles não fizeram com má vontade, não. Eles não queriam fazer isso, não. Foi sem querer. Deus não é assim. O Senhor, Ele é tão rigoroso com a palavra que Ele não poupa os filhos dele na hora da correção. Existe uma parábola, a parábola do bom samaritano. Antes de eu falar essa parábola, deixa eu explicar uma coisa. Quando se fala de sacerdotes, a Bíblia fala assim, no livro de Colossenses, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e fez de nós príncipes e sacerdotes. Então, quando se falar em sacerdote aqui, não é para haver acusação com os sacerdotes da igreja, com o líder, não. Príncipes e sacerdotes são todos que ministram a palavra. Quem ministra a palavra aqui? Todos ministram a palavra, né? Então, nós somos sacerdotes. Aí, olha só o que Deus faz. Um mestre da lei, um fariseu, ele questiona Jesus sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Aí o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, muito conhecida por toda a igreja. E ele começa a falar que um homem estava descendo de uma cidade indo para Jericó. No meio do caminho, aquele homem encontrou com os ladrões que os assaltaram, bateram nele, deixaram ele quase morto no chão e foram embora. Agora olha só o que Jesus começa a falar para o fariseu.
Olha só como é que é decepcionante. Só que quando a gente se decepcionar, a gente tem que pensar assim, meu Deus, eu também faço isso. Quando de repente, imagina aquele homem quase morto. Ele não estava morto, ele estava quase morto no chão. Quando de repente aquele homem quase morto no chão, ele dá uma olhada para longe e ele pensa assim, olha, está vindo aí um sacerdote, ele vai me ajudar. Ele está passando na minha direção, olha quem Deus mandou para estender a mão para mim. Quem são os sacerdotes, irmãos? Nós. Quem são os sacerdotes? Nós, que é muito fácil acusar, né? Os sacerdotes são os líderes. Né? Que Deus cobre os líderes, é muito fácil. São os pastores. Eu não tenho nada a ver com isso, é muito fácil acusar. Nós, Deus falou isso, vou repetir. Ele nos transportou do império das trevas e nos fez príncipes e sacerdotes. Todos nós que saímos das trevas, hoje somos príncipes e sacerdotes. Aí aquele homem vê lá de longe e ele pensa, Deus ouviu meu clamor, a minha oração, aí vem um sacerdote, ele vai me ajudar. Aí está vindo aquele sacerdote, e a Bíblia diz que aquele sacerdote está vindo pelo caminho. Gente, ele é um sacerdote. Eles eram considerados piedosos, eles eram considerados religiosos, eles eram considerados homens prudentes, aqueles que têm prazer em ajudar, aqueles que ministram a palavra e vivem a palavra, eles eram considerados assim. Ainda mais que eles usavam umas roupas diferentes, né? Então de longe dava para ver. Quando daqui a pouquinho aquele sacerdote olha o homem ferido, e a Bíblia fala que aquele sacerdote faz o quê, irmãos? Ele muda de rua. De repente, ele pensa assim, opa, eu tenho que ministrar uma palavra agora. O diabo está querendo tirar meu tempo. Olha só, o diabo está querendo me atrapalhar de ministrar. Deixa ele para lá e vai. Aquele homem, sacerdote, passa de lado e não presta ajuda àquele homem. O Senhor está falando isso, mas o Senhor está falando de sacerdote, não, irmão. O Senhor está falando isso é da igreja, a igreja do Senhor Jesus. De repente, para você ficar mais chateado ainda, né, mais chateado ainda, mais decepcionado ainda, aquele homem olha e vem o que agora? Quem estava vindo agora? Um levita. Quem é levita, irmãos? É quem toca? Não. Levita é todo mundo que trabalha no templo. Todos nós aqui somos levitas, amém? Não levitas da linhagem da tribo de Levi, né? Porque nós somos salvos pela fé. Mas todo mundo que trabalha no templo, desde o obreiro, desde o porteiro, desde os adolescentes que estão na classe deles, todo mundo aqui está exercendo esse trabalho de levita. Então, daqui a pouquinho, aquele homem vê, e para a gente ficar bem chateado, ele vê um levita. Aqueles que ministram no templo. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que sabem o que o Senhor mandou a igreja fazer. E aquele levita vem vindo. Quando aquele levita vê o homem caído, o que o levita faz, irmãos? Muda de rua. O Senhor está reclamando das igrejas. O Senhor está falando das igrejas. O Senhor está falando, olha como é que estão as obras da minha igreja. Olha como é que eles estão tão preocupados com tantas coisas. O Senhor ali estava botando à prova o que era o verdadeiro evangelho, o que era o verdadeiro servir a Deus. Ele estava mostrando aqueles homens, aquelas igrejas que estavam passando, que eles estavam vivendo superficialmente, que eles não estavam adorando a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor colocou no meio do caminho deles uma prova. Agora vocês vão ver se vocês me servem ou não me servem. E aqueles homens passam, e quando eles veem aquele homem ferido, ele passa adiante, ele não ajuda, não presta ajuda. Então o Senhor não poupa a igreja na hora da correção. O Senhor não poupou Davi, o homem segundo o coração dele. Aquele homem que teve aquela intimidade de falar, eles se amavam. O Senhor não o poupou na hora que ele errou. Agora olha o que o Senhor faz com essa igreja. A igreja de Filadélfia. A igreja que nós seremos, amém, irmãos? O Senhor diz para aquela igreja, conheço as suas obras. Irmãos, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre essa igreja. Não tem muitas coisas para estudar sobre ela, mas uma coisa tem. Aquela igreja, ela fazia uma obra missionária, de evangelização. Quantos aqui hoje passaram por um folheto na sua gaveta e não pegou, e não entregou? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu separei os meus folhetos hoje e eu esqueci.
Eu separei, está lá na minha cama, o César deve ter visto. Eu separei e olhei agora, eu não peguei o folheto. Mas quantos de nós pegamos, quantos nem querem essa obra de evangelização porque acham que não tem esse chamado? Olha que desculpa mais esfarrapada que nós cristãos temos dado. Nós temos olhado a palavra. Nós temos andado com a palavra. Nós temos a palavra conosco todo dia. Mas nem todos estão vivendo a palavra. Ter a palavra não é viver a palavra. Todas as igrejas aqui que nós lemos eram igrejas. Não eram templos espíritas, não era igreja maçônica, não eram igrejas satânicas, não. Eram igrejas. E o Senhor teve que reprovar todas elas. Porque elas falavam, mas não faziam. Falavam que viviam, mas não estavam vivendo a verdade. Não fazia a obra do Senhor. E o Senhor tem que narrar as igrejas da Ásia. E falar, todas elas estão reprovadas. Só que quando o Senhor pega essa igreja, a Filadélfia, Ele fala, eu conheço as suas obras. Vocês têm pouca força. A igreja de Éfeso era tão forte. A igreja de Laodiceia era tão rica. E a igreja de Filadélfia era tão pobre. Tão simples. Mas foi a igreja que abraçou a causa do reino. Abraçou a causa de Deus. Abraçou a evangelização. Abraçou a ajuda aos pobres, a ajuda aos necessitados. Abraçou a verdadeira religião. Tiraram do meio deles a superficialidade, a viver de aparência. As outras igrejas estavam vivendo de aparência. Tudo parecia que estava correndo bem. Só que o Senhor dá uma olhada, o Senhor tem uma lupa espiritual para poder ampliar. E Ele vê todos os defeitos escondidos. E cada igreja estava cheia de atitudes que reprovavam elas diante de Deus. Mas a igreja de Filadélfia não era diferente. O Senhor diz a ela, conheço as tuas obras. Deixa eu ver onde eu parei. Olha o que o Senhor faz com ela. Esse eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele diz para a igreja, eu tenho a chave de Davi. Aquela chave que quando abre, ninguém pode fechar. Aquela chave que quando eu fecho, ninguém consegue abrir. E eu estou botando diante de ti uma porta aberta. Eu estou abrindo os caminhos para você, igreja de Filadélfia. Eu estou abrindo para você a graça, a porta da graça, a igreja de Filadélfia, que não negou o meu nome, que não negou a palavra, que estava vivendo profunda. Eles não tinham dinheiro. Eles não eram grandes, eles não tinham condições de evangelizar, mas o pouco que eles tinham, eles estavam usando. O pouco que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. E o Senhor coloca naquela igreja, tem diante de você, a igreja da Filadélfia, uma porta aberta. Quantos gostariam que Deus falasse para você? Tem uma igreja, tem uma porta aberta diante de ti. Ame a palavra. Ou melhor, vivam a palavra. Continuando. Diante de você eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aquela igreja estava vivendo no Império Romano. Vocês conhecem a história de Roma. Paulo era romano. Eles adoravam a igreja. Né? Adoravam um povo de Deus para perseguir. Para arrastar pela praça, para levar lá para os... Eu não sei o nome, se é Coliseu, onde tinha a arena dos leões. Para levar lá para os leões devorar. Eles se divertiam vendo os leões devorando a igreja. Devorando os cristãos. Era o prazer deles. Arrastar em praça pública, apedrejar como eles fizeram com Estevão. Mas olha o que a Bíblia está dizendo para ele, para a igreja de Filadélfia. Vocês, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa igreja estava vivendo a perseguição, igual a igreja perseguida está vivendo, irmãos. E eles enfrentavam a morte, enfrentavam os leões, mas chegavam no céu com as mãos estendidas, dizendo, eu venci.
chegava no céu com a vitória. Eu venci o mundo. Eu sofri, eu entreguei a minha vida, mas eu estou salvo, eu estou com Jesus. Olha, igreja, pensa que as coisas vão melhorar para o Brasil? Nós não elegemos um presidente cristão. Repararam isso, irmãos? E a Bíblia fala que quando o ímpio está na direção, o povo geme e sofre. Então a igreja do Brasil se prepara. Se prepara, porque a igreja do Brasil, olha, tem tantos evangélicos no Brasil. Tantos evangélicos. E nós não conseguimos eleger um cristão. Divididos. Colocamos um ímpio na direção. O que está aguardando o Brasil? Líderes que têm leis onde a igreja vai sofrer. Daqui a pouquinho, essa lei aí de casamento gay, daqui a pouquinho vai haver os gays que vão querer fazer o seu direito. E já fizeram? Já liberaram? Meu Deus do céu. Olha, e a católica estava lutando também, né? Olha só, irmãos. Igreja brasileira, vamos nos preparar. Vamos ficar firmes na palavra. Esses dias, eu tenho conversado muito em casa, porque o diabo, ele está abrindo um portão da tecnologia tão grande. Tudo é mais apetitoso do que a palavra. É Facebook, é WhatsApp, é Instagram. É tanta coisa que chama a atenção, que deixa qualquer um bobo com tanta informação, e a palavra está ficando de lado. E vai haver o tempo, irmãos, onde quem está firme na palavra vai resistir. Quem não está firme na palavra vai ser o primeiro. Pode colocar o chip na minha testa, no meu braço, na minha mão. Porque vamos encarar. Não, perdão, vamos não. O Senhor Jesus vai salvar a igreja dele. Agora tem uma grande porcentagem que vai ficar aí. Ora vem o Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, ele vai livrar a igreja dele. Porém, muitos textos na Bíblia nos mostram, tipo, exemplo, as 10 loucas e as 10 prudentes, todas elas simbolizam a igreja. As 5 loucas e 5 prudentes. As 10 simbolizam a igreja. Né? Não é 5 igrejas e 5 mundos, não. 10 igrejas. E na hora que o noivo chega, 5 está preparada e 5 não está. Olhando em cálculos, é 50%. 50%. Olha que se essa parábola de Jesus tem um fundo profético, a igreja tem que se preparar, porque ele está dizendo que 50% está em cima do muro. E claro que tem. Então o negócio vai ficar feio, igreja. Vamos nos preparar. E o Senhor é bom, Ele permite isso para poder a igreja se desapegar do mundo. Todas as vezes que começam a acontecer coisas ruins, aí a gente fica, ai, Deus livra a gente. Eu fico comigo, o Senhor está fazendo isso para a igreja se soltar do mundo, para poder ir para a glória. Porque quando Ele vier, irmãos, vai ser assim, um relâmpago. Quem estiver preparado vai, quem não tiver, fica. Quer ver a igreja lotar? Até falei isso com o pastor outro dia. Deixa esse ebola entrar no Brasil. Né? Está em dúvida se é ebola ou se não é, mas deixa a ebola entrar. Ebola entrou no Brasil, pode se preparar a consolidação. Pode comprar caneta, comprar papel, porque vai chover. Vai chover gente, meu filho. Porque infelizmente é assim. O povo, para poder se voltar para Deus, o Senhor tem que sacudir. Né? Tem que sacudir. E toda nação que se revolta contra Deus e faz leis contra o Senhor, a mão do Senhor pesa sobre aquela nação. Agora está aí o Brasil fazendo essas leis abomináveis. As outras nações, para eles não estava bom, não. As outras nações já estavam fazendo, deixasse. Agora não, nós estamos trazendo essas leis malignas para cá também. Vai ser lei de casamento gay. Vai ser lei o aborto, vai ser liberado. Abortem. Tudo vai ser liberado. É o que estão cogitando. O que vai acontecer, irmãos? Toda vez que o povo se rebelou contra Deus, toda vez que o povo desprezou a Deus, Deus tratou eles com desprezo. Deus puniu severamente. A mão do Senhor pesou sobre a nação. Sempre foi assim, sempre será.
Estão preparados para um avivamento, igreja? O Senhor fala de um grande avivamento que vai haver. Mas sabe como é que vem? Sabe qual é o preço do avivamento? É arrependimento. Arrependimento. E sabe o que Deus faz para poder o povo se arrepender? Ele pesa a mão. Ele pesa a mão. Pega aquele filho rebelde, que não quer nada, não quer obedecer aos pais, dá uma torcida na orelha dele. Na hora ele não se arrepende? Na hora ele não fala, não, eu faço, mãe. É assim que Deus faz, porque é assim que funciona. O Senhor dá uma pega, torce a orelha, aí dói. Aí o povo se converte de novo, volta para o Senhor. Está pensando que essas pragas que estão aí, para acontecer, está pensando que nem a aprovação de Deus? Não é. É a aprovação. São os países que se revoltaram contra o Senhor. São os países que desprezaram o Senhor. São os países que entraram na idolatria, entraram na feitiçaria, na macumbaria, deixaram Deus de lado. Toda vez que nós tiramos Deus da nossa vida e deixamos de lado, acontece coisa ruim com a gente. Toda vez. E agora o Brasil. Estamos tirando Deus do Brasil. O governo está tirando Deus do Brasil. Os líderes governamentais estão tirando Deus do Brasil. É a hora da igreja se levantar e protestar. É a hora da igreja botar a cara para bater. E não ficar omissa, não ficar calada. Não permitir. Porque, irmãos, os tímidos não vão herdar o reino do céu. Sabe o que é o tímido, irmãos? O tímido é aquela pessoa que não deixa a luz resplandecer. É aquela pessoa que tem a palavra, mas ela não fala. Esses são os tímidos. E os tímidos ficarão de fora. Mas o Senhor, a última palavra que Ele tem, para terminar por causa da hora, para a igreja de Filadélfia, é que eu vou mostrar para a sinagoga de Satanás que eu a amo. A sinagoga de Satanás era um grupo que estava se levantando contra aquela igreja, tentando estabelecer os ensinos de Satanás dentro dela, igual as outras igrejas, né? A igreja de Pérgamo, então, um pastor, Antipas, ele se levantou para tirar o erro dentro da igreja, o povo ele se levantou e matou o pastor. Olha como é que estava. Quando ele se levanta para poder tirar o pessoal do Balaão, o pessoal dos Nicolaítas, tirar o comércio dentro da igreja, o povo mesmo se levanta e mata ele. Atitudes reprováveis. Mas o Senhor pega e fala, os da sinagoga de Satanás, eu vou trazer. Eles não iriam adorar a igreja de Filadélfia, não, tá? O texto parece que eles iam adorar os pés de Filadélfia, mas não era. Eles vão adorar ao Senhor. Eu vou trazê-los e eles vão adorar os seus pés, porque eles vão ver que eu amo vocês. Igreja do Senhor, quem quer ser amado pelo Senhor? Quem quer ser amado pelo Senhor? Diga amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Pega a sua Bíblia. A igreja que quer ouvir essa declaração de amor que o Senhor fez para Filadélfia, eu a amo. A igreja que deseja essa declaração de amor tem que mudar as suas práticas e amar a palavra. Tem que esquecer as outras coisas que tomam o tempo da palavra. Tem que amar mais a palavra. Hoje em dia é tanta coisa, é tanto livro, tanta coisa que as pessoas estão tão focadas e pouco na palavra. Mas é o momento da gente renovar essa pedra, renovar esse altar. Você pode dizer isso, Senhor, renova o meu altar da palavra. Jovem adolescentes, vocês estão fazendo parte ainda dessa igreja viva. E Satanás está colocando tantas coisas. Só eu fico olhando quantos livros e mais livros e mais livros e mais livros seculares. Seculares. Livro é alimento. É alimento. Com o que você tem alimentado a sua alma? Daqui a pouquinho a trombeta vai tocar.
Se você ficar, o que vai ser de você? Que não gastou tempo ouvindo a mensagem, que não gastou tempo se alimentando, que não gastou tempo conhecendo o que vai ser do futuro do mundo. Vão vir os enganadores. Eu estava lendo em Apocalipse, irmãos, o poder dele vai ser tão grande. Tem um texto que fala que ele vai construir, o anticristo, ele vai construir uma imagem, ele vai dar o poder, ele vai ter o poder de fazer a boca dela abrir e falar. Olha só. Vai chover fogo do céu, o povo vai se enganar. Quem não leu a palavra vai ser o primeiro a fraquejar. Porque a palavra é o nosso escudo. Sem ela nós estamos desprotegidos. Sem nos alimentar dela nós ficamos fracos. Sem ela nada vai nos defender. Nós seremos alvos fáceis, presas fáceis do maligno. Jovem, pega a sua palavra, leia a sua palavra, examina a sua palavra, gaste tempo com a sua palavra. Se você não tem vontade, fala: Senhor, renova no meu coração o desejo pela sua palavra. Me dê apetite, Senhor, para eu ler a tua palavra. Eu preciso dela. Não é opção, é necessidade. É necessidade. Nós vamos louvar. Eu queria que os levitas subissem aqui no altar. Se pudesse trazer as suas Bíblias também, você vai louvar com a sua palavra na mão. Isso aqui tem muito poder. Isso aqui não é um livro qualquer. Ele entra, ele penetra na divisão da alma e do espírito. Nada faz isso. Nem o melhor cirurgião do mundo consegue chegar na divisão da alma e do espírito, e a palavra chega. Porque ela é uma espada afiada. Eu queria que os levitas me ajudassem com o louvor. Pode soltar o louvor, vamos louvar o Senhor com esse hino. Mas pega a sua palavra, abraça a sua palavra. Peça ao Senhor: Senhor, renova esse altar hoje, o altar da tua palavra. Pode botar alto. Se tiver letra. Quem conhece esse louvor, levante a mão. Da Cassiana. Se tiver letra. Se tiver letra. A tua palavra escondi, Guardada em meu coração, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Para eu não pecar contra ti, Pode aumentar. Senhor. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei. Minhas vestes o sangue lavei. E das suas águas bebi. E das tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a ti. Para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes o sangue lavei. Das tuas águas bebi. E das tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável. Pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra
mais preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Venha no altar pegar a sua pedra. Oh, aleluia. Venha no altar, vamos pegar nossa pedra hoje da palavra. Nós vamos estar orando. Vamos pedir ao Senhor para renovar esse altar. Aleluia. Você pode se juntar com a outra pessoa, né? De uma brasa, ela acende a outra. Então, escolha uma pessoa para você estar orando, pedindo ao Senhor